Aleluia. Meus amados irmãos e amigos, nesta noite é com muita satisfação que eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus por estarmos na sua presença inefável, presença esta que Deus nos concedeu a sua graça para juntos estarmos diante dele, louvando e bendizendo ao seu nome. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade em que Ele nos concede para estarmos aqui a trazermos um pouco da sua palavra ao coração dos nossos irmãos e também, em especial, ao coração dos nossos amigos que moram neste bairro, que estão nos dando a honra, a satisfação e a alegria de estar a ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra não é uma palavra qualquer, é uma palavra que ela tem poder, tem a capacidade sobrenatural de transformar a vida do homem. O apóstolo Paulo chegou a escrever o seguinte: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Quero agradecer a oportunidade nos confiada pelo dirigente desta congregação, nosso irmão Vinícius, e agradeço todos os demais obreiros e a igreja que está sob os seus cuidados na pessoa do mesmo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Sem mais conversa, vamos abrir a nossa Bíblia no texto tema desta festividade e logo após iremos ler também Filipenses capítulo 2. Primeiro vamos ler Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 18. E em seguida partiremos a leitura a Filipenses, capítulo 2, do versículo 7, 6 em diante. Marquem aí na sua Bíblia os dois textos, pois não teremos como compreender Mateus capítulo 28 e o versículo 18 sem entendermos um pouco sobre Filipenses capítulo 2. Quantos encontraram os dois textos, digam amém. Amém. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 em seguida, que diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, meus amigos,
Estamos diante de um tema muito forte. Tema este que quer dizer: há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Eu acredito que os irmãos estão no culto. Eu não sei se vocês estão pensando que Jesus ainda está no sepulcro. Eu não sei se os irmãos estão achando que Jesus ainda não ressuscitou. Mas a palavra de Deus, a minha Bíblia, diz que Jesus morreu. Mas também ela vai dizer que ele já ressuscitou. Isto é motivo não apenas de alegria, mas é motivo de adoração. É motivo de eu estar aqui não apenas como assistente de um culto, mas como verdadeiro adorador na presença de Deus. Se queremos a glória de Deus aqui nesta noite, é importante que eu entenda que a glória do Senhor está liberada sobre nós, mas depende da minha adoração na sua presença. Bendito seja o nome do Senhor, porque há poder no nome de Se há poder no nome de Jesus, então eu não sou apenas um assistente de culto. Nós somos verdadeiros adoradores, porque Jesus esteve sim no sepulcro, mas ele já ressuscitou e está à direita de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, há poder no nome de Jesus. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. A palavra Jesus significa que ele veio com a missão de salvar. E o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos revelar algumas coisas importantes, para que possamos entender que o nome de Jesus, ele é poderoso. No nome de Jesus há poder. A Bíblia, ela vai descrever neste texto algumas coisas interessantes. E a primeira coisa interessante, para que eu entenda que o nome de Jesus há poder, que neste nome há poder, eu preciso entender que o texto diz que ele subsistindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus. Esta expressão, subsistindo em forma de Deus, quer dizer que, sendo ele Deus, aqui eu aprendo a primeira coisa, para entender que há poder no nome de Jesus. Alguns teóricos tentam dizer que Jesus só passou a existir a partir do nascimento virginal de Maria, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia, ela prova diferente. Alguns teóricos, eles querem afirmar que Jesus só passou a ter uma existência a partir do seu nascimento, mas a minha Bíblia e a tua Bíblia, ela vai provar que Jesus Cristo, ele já existia muito antes da fundação do mundo, quando o texto sagrado vai afirmar que subsistindo em forma de Deus. O primeiro ponto desta mensagem nos aponta sobre a preexistência de Cristo. E o que seria a preexistência de Cristo? A preexistência significa dizer que Jesus não passou a existir a partir de um nascimento humano, não. Jesus já existia muito antes da criação do mundo. O texto vai dizer que ele já subsistia como Deus, ou em forma de Deus. E para isto nós entendermos, nós vamos compreender que o apóstolo João, no capítulo 1 e o versículo 1, ele diz que este verbo, esta palavra, no princípio de todas as coisas, ele estava com Deus, ele era Deus, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 2 vai dizer que no princípio era Deus. Nós entendemos que ele já existia como Deus, por isso ele
subsistia em forma de Deus. Isto prova a sua divindade, prova a sua existência como Deus, prova que ele já existia ao lado do Deus Todo-Poderoso, ao lado do próprio Criador. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo já existia como Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E quando nós lemos este texto, nós vamos compreender outra coisa importante, que o apóstolo João vai dizer, que como Deus, apesar de estar ao lado de Deus, ele começa agora a criar todas as coisas. A Bíblia vai dizer, no capítulo 1, versículo de número 3, que todas as coisas foram criadas por ele, e tudo do que foi feito, ela não pode ter existido por conta própria, porque ela precisou existir por meio da sua própria criação, que foi Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses, capítulo de número 1, e o versículo de número 16, que todas as coisas foram criadas nele, as coisas visíveis e invisíveis, os principados e potestades foram criadas nele e por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja o nome do Senhor. Isto significa dizer que o nome de Jesus é poderoso, não só pelo fato de ele existir após o nascimento humano, mas porque ele já existia em forma de Deus. Ele já existia em forma de Deus. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses vai dizer que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Esta expressão ser, no grego, ontos ou taontas, quer dizer ser. Quando nós lemos a palavra ser na palavra grega, está dizendo essência de alguém. Aquilo que de fato alguém é diferente de um caráter que é moldado, que pode ser transformado e que pode ser instruído, mas a essência é aquilo que de fato o ser é, a pessoa é. Quando a Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, está dizendo que na sua preexistência ele já era Deus, o maior ser, o maior Criador, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o maior ser existente. Por isso há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. E a Bíblia mostra que ele já existia, que ele cria e que ele é um ser, está acima de todas as coisas. A segunda coisa que eu aprendo neste texto é que a Bíblia vai dizer em Filipenses: antes a si mesmo se esvaziou. A palavra esvaziar-se, kenosis, significa deixar, derramar, até que tudo se vá. A palavra esvaziar no grego, kenosis, que quer dizer deixar derramar, até que tudo se vá. Há poder no nome de Jesus, porque Jesus não nasceu de qualquer forma. Jesus não nasceu por uma intervenção humana. A Bíblia chama ele de semente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus disse: porque da semente da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente, cuja serpente é Satanás. Mas deixa eu te revelar uma coisa aqui. A palavra semente no grego significa semi. Nós conhecemos como esperma. Só há possibilidade de nascimento se houver um semi humano, ou seja, masculino, para alcançar o óvulo feminino. Mas a Bíblia vai mostrar que Jesus é a semente da mulher,
Porque ele não precisou de uma semente do homem, ele não precisou de um sêmen masculino, mas o Espírito Santo cobriu uma mulher chamada Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Por isso ele não é a semente do homem, mas ele é a semente da mulher, gerado de forma sobrenatural no ventre de Maria. O nome de Jesus há poder. A medicina até hoje não compreende isso. E não vai compreender, sabe por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Não teria nenhuma possibilidade de nascer um homem, o sexo masculino. Na possibilidade da genética humana, nasceria uma mulher. Porque toda aquela contagem das células somáticas, todo aquele sistema de XX, XY, não daria homem, mas sim somente uma mulher nasceria dali. Mas o Espírito Santo foi lá e disse assim: não temas, porque o que há de nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo, e ele será santo. Aleluia! Aí vem Jesus, esvaziou-se da sua glória, da sua plenitude, do seu poder sobrenatural, se transformou em uma semente pequena, e o Espírito Santo trouxe a este mundo de forma sobrenatural para trazer salvação a você e para trazer salvação a mim. Ele esvazia-se. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 8:9: aquele que é rico se fez pobre. Aquele que é rico se fez pobre por nós. Aquele que tinha toda a glória esvaziou-se dela, abriu mão dela para estar entre nós. Porque há poder no nome de Jesus ou não há? Aleluia. Jesus nasceu de forma tão pobre, que ele chegou para o discípulo e disse assim: as aves do céu têm ninho, tem uma casa para morar, as raposas têm os seus covis, tem um buraco para se meter, mas eu, sendo filho do homem, não tenho nem onde reclinar a minha cabeça. Ele se fez pobre por nós. Ele esvaziou-se, ele veio ao mundo de forma sobrenatural, ele abriu mão da sua glória, e o anjo chegou para José e disse assim: não temas receber a tua mulher, porque a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está conosco, Deus está na terra após o nascimento sobrenatural. Aí João escreve no primeiro capítulo do seu livro e diz assim: o verbo se fez carne. A palavra lá do princípio criadora se humanizou. E ele vai dizer: e habitou. Este verbo no grego, habitar, significa eskenesis, significa ele está entre nós. E João disse: e nós vimos a sua glória. Quando foi isso, João? Foi lá no Monte da Transfiguração. Conta um pouquinho pra gente, João. Nós estávamos lá, ele nos convidou. Nós quem? Eu, Pedro e Tiago, estávamos com ele. De repente o rosto dele, ele foi ficando como o brilho do sol. As suas vestes ficaram brancas como a neve. Nós caímos por terra. Apareceu uma nuvem luminosa e ouvimos uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai.
Espere um pouco. Unigênito, sim. Que é isso, João? Unigênito do grego monogênesis significa um ser igual ao outro. Somente ele aparece com o Pai. Somente ele tem os atributos do Pai. Somente ele tem a semelhança do Pai. Xarabandarai. A glória está aqui. Só quem é adorador está na hora de adorar. Para a glória de Deus, você tem que adorar. Esvaziou-se. Emmanuel está conosco. Ele habita conosco. Se tabernaculou. Tabernáculo, que é isso? O único lugar onde Deus era encontrado no Antigo Testamento chamava-se tabernáculo. Lá estava um objeto chamado Arca da Aliança, onde estava a presença, a glória. Aleluia! Agora isso já passou. Aquele tabernáculo está conosco. Jesus está aqui. E a Bíblia diz: quem vê a mim, vê o Pai. Crê tu isto, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Parece que eu estou ouvindo glória a Deus mais lá atrás do que aqui na frente. Eu acho que o som está chegando mais lá atrás do que aqui na frente. E me parece que deste lado esquerdo está mais. Eu não sei se é porque saiu o foguete daquele lado. Será que jovem também não adora? Será que jovem também não adora? Deixa eu ver. Jovem também é adorador. A palavra de Deus vai dizer: antes a si mesmo se esvaziou, a poder no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus abriu mão da sua glória. E quando estava já na terra, ele fez uma oração sacerdotal, João 17,5. Pai, dai-me aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Antes que criássemos todas as coisas, eu já tinha esta glória contigo. Agora eu quero de volta. Glorifica-me com esta glória. Jesus já estava perto da sua morte. E ele sabia que se aproximava esse momento. Aleluia. Aleluia. Aqui eu estou falando do nascimento sobrenatural. Falei um pouco sobre a pré-existência. Ele subsistia em forma de Deus, mas ele esvaziou-se. E quando ele esvazia-se, a Bíblia vai dizer que ele simplesmente assume a forma de servo. Jesus não veio como rei. Apesar de ele ter recebido 3 elementos essenciais que falavam sobre o seu tríplice ministério: incenso, mirra e ouro, rei, profeta e sacerdote. Mas ele se intitula como servo. Porque servo está ligado a um animal chamado boi. E boi é símbolo de força. Porque nós não estamos pregando aqui sobre Jesus fraco. Há poder no nome de Jesus ou não há? Alguns elementos é ligado a Jesus. Alguns símbolos, e um deles é o boi. Força. Servo. É o boi que puxava o arado. É o boi que revirava a terra. Aleluia. Está falando de servo, como filho do homem. Lucas escreve ele sobre o filho do homem.
Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele assumiu a forma de servo. Servo no grego, doulos. Doulos quer dizer pronto para servir, pronto para ministrar, pronto para estar à disposição. Ele estava à disposição de Deus para levar os nossos pecados. E a Bíblia diz: tudo quanto o Pai me ordenou, isso eu faço. Eu não vim para servir, mas eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele falou. Ele não veio como rei, ele não veio como o sumo sacerdote já para assumir tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza: ele morreu como profeta de Deus, ele ressuscita como sumo sacerdote e rei. Mas ele se identifica com a humanidade. E a palavra que ele usa depois de descer da sua glória e se humanizar é servo, doulos, que significa escravo, servil, aquele que está à disposição, ministrar. E outra coisa que nós aprendemos neste texto é que a palavra de Deus diz que ele, tornando-se semelhante aos homens, ele foi reconhecido como homem. Aqui eu entendo que no seu nascimento, no seu ministério, a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 5, versículo de número 21, aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Era necessário Jesus vir, sem pecado, inocente, tomou forma humana, esvaziou-se da glória, esteve entre nós, pregou a palavra, os demônios olhavam para ele e reconheciam que ele era o Filho de Deus, eles se prostravam, e eles pediam licença: me manda para ali, me manda para lá, e Jesus dizia: vai. Os homens olhavam para ele e diziam: verdadeiramente Deus visitou o seu povo. Os homens olhavam para ele e se prostravam e adoravam. Outros não queriam saber, mas aqueles que reconheceram o seu senhorio e a sua glória foram abençoados. Queridos, o texto vai dizer que a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte. Paulo poderia parar bem aqui, até a morte, ponto. Mas ele não parou aí. Porque Jesus não morreu qualquer morte. Mas Paulo disse: ele morreu a morte de cruz. Jesus não morreu qualquer morte. Jesus morreu a morte de cruz. Isso significa o quê? Que após ele ser esvaziado da glória, ele assume a forma humana, ele anuncia o próprio Deus à humanidade, mas a Bíblia vai dizer que chega um momento que ele vai morrer. O próprio Jesus falava isso. Ele dizia assim: olha, vamos para Jerusalém, porque como está escrito, o Filho do Homem vai ser odiado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, vai padecer muito, vai ser entregue nas mãos dos seus inimigos, vai morrer. Mas ele também dizia: mas vai ressuscitar. A Bíblia diz que ele se torna obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, ele não morreu uma morte simples. Ir para uma cruz significa ser maldito de Deus. O que significa a expressão maldito de Deus? Significa dizer que Deus, próprio Deus, estava amaldiçoando alguém que estava na cruz. É isso que Isaías escreveu no 53. Isaías disse assim, que as pessoas iriam olhar para Jesus e iriam dizer: esse aí é ferido de Deus. É Deus que está ferindo ele.
É Deus que está punindo ele. Mas Isaías estava dizendo o seguinte: mas não, ele está sendo moído pelos nossos pecados. Ele está sendo esmagalhado, imprensado, moído, detonado pelos nossos pecados. Gálatas, Paulo escreveu dizendo que ele se fez maldito. Gálatas 3, versículo 13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Paulo está citando Deuteronômio 21, 22. Ele se fez maldito por o texto vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Não é a lei escrita por Moisés, mas é aquela lei que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos 8, primeiro diz assim: portanto nenhuma, eu não estou ouvindo, deixa eu ver os crentes que lê a Bíblia. Portanto nenhuma condenação para os que estão, que não andam, mas segundo, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Somente Jesus era capaz de libertar o homem da lei do pecado e da morte, porque morte é o resultado, é a maior consequência do pecado da humanidade. Mas a Bíblia diz: ele se fez maldição por nós, para nos libertar da lei do pecado, para nos resgatar. A palavra resgatar no grego significa redenção. Redenção significa resgate. Ele fez o que? Resgatou. O que é resgatar? Comprar um escravo e torná-lo livre. Quem estava preso no pecado, Jesus assumiu a maldição que era minha, a condenação que era minha. Ele levou lá para a cruz do Calvário. E a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 2 e o versículo 15, que ele pegou tudo aquilo, ele colocou na cruz e fez um espetáculo, diz a Bíblia, e ele levou no seu desfile de vitória e apresentou e disse: eu venci, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que ele pega as cédulas que eram contra nós, nas suas ordenanças, e ele cravou lá na cruz. Tem uma tradução que diz que ele desfilou, após colocar em espetáculo aquilo que estava contra nós. O que? Principados, potestades. Jesus arranca do meio de nós, leva para a cruz do Calvário, aleluia, e lá ele brada, lá João resiste àquele brada, e ele disse: Pai, está tudo consumado. Pai, está concluído, está pago, tetelestai. Ele se fez maldição. Ele pegou meu pecado, o seu pecado, o pecado todo o passado, o presente e o que vem para frente, que é o futuro. Todo aquele pecado ele leva sobre si. Ele está ali sendo massacrado na cruz do Calvário e ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus
Jesus estava experimentando a separação eterna. Nunca tinha se separado do Pai, mas ali ele teve que se separar. Um relacionamento que já durava uma eternidade, mas por um momento ele separa-se e ele sente a dor da separação, para que nós que estávamos separados viesse a Senhor. Isso chama de reconciliação. A Bíblia diz que os que estavam longe, ele trouxe para perto. A separação dele do Pai nos uniu com o Pai. Isso chama-se de reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Oh, aleluia. Jesus agora está lá. Ele bradou, está tudo consumado. Ele entrega o seu espírito na mão de Deus. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, hora terceira. Marcos 15, 24, 25. A Bíblia diz que na hora nona, 3 horas da tarde, ele morre. Houve terremotos. Houve escuridão de meio-dia até 3 horas da tarde. Quando ele morre, há um grande terremoto. Os guardas que estavam lá no pé da cruz olharam assim admirados e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Há uma intensa escuridão de meio-dia até 3 horas da tarde. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Terremoto quebrando tudo e Jesus descendo as partes mais baixas da terra. E agora houve tristezas, silêncio. Os próprios discípulos já sem esperança caminhavam para Emaús e diziam: ele disse que ia ressuscitar o terceiro dia. E agora já é o terceiro dia e nada. O que é que está acontecendo? 3 dias de saudade. 3 dias querendo abraçar o mestre. 3 dias sem o mestre. Aqueles que eles andavam, reclinavam a cabeça, que estavam com ele dia e noite, ouvindo aquelas palavras. Agora 3 dias sem a presença do mestre. E eles na expectativa, e nada. Mas de repente, eles desejam ir ao túmulo. E quando Maria chega ao túmulo, ela avista Jesus, não conhece. E ela pergunta: Senhor, onde puseram o mestre? Levaram ele, diga-nos. O anjo olha para Maria e disse assim: Maria Madalena, por que procuras o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E de dizerem aos discípulos que vão para Galileia, porque lá ele vai se encontrar com eles, como ele já disse. E ela sai e começa a dizer que Jesus ressuscitou. Chega um certo dia que Jesus se apresenta a eles e diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Há poder no nome de Jesus. Jesus começa a receber de volta a glória. Ele recebe de Deus agora toda a sua presença. E ele chega para os discípulos e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O
apóstolo Paulo vai escrever aqui em Filipenses, que pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele esvaziou-se. Ele estava lá na cruz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, aleluia, vai dizer que Jesus Cristo, ele sofreu ignomínia. Vou ler para os irmãos, 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, o qual, em troca da alegria, em troca do gozo, o que Jesus fez? Ele tinha um gozo, mas ele trocou. Tinha um gozo, tinha uma alegria, tinha presença, ele trocou. E a Bíblia diz que ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita de Deus. O que é ignomínia? O que é ignomínia? Ignomínia são discursos de zombaria. Jesus deixou o gozo do Pai, a alegria do Pai. Ele trocou isto para vir na terra, sofrer ignomínia, sofrer um discurso de zombaria, de vergonha. Na cruz as pessoas passavam, sacudiam a cabeça e diziam: tu que disse que derrubaria o templo em 3 dias edificaria, salva-te agora. Aí os sacerdotes vinham e diziam assim: diz que é filho de Deus, curou as pessoas e agora não pode nem se curar a si mesmo. Antes de ir para a cruz, os soldados, a corte da milícia, colocaram uma capa vermelha, escura, escarlate nos ombros dele, colocaram uma coroa, pegaram aqui uma vara, um caniço e botaram na mão direita dele e zombavam dele e diziam: salve o rei dos judeus. Zombavam, ignomínia, discurso vergonhoso, batiam na cabeça dele, mas ele trocou isso por mim, por você. E a Bíblia vai dizer que por causa disso, Deus lhe deu um nome. Deus lhe exaltou soberanamente. O que é soberanamente? Aquilo que está acima de tudo e de todos. As pessoas que olhavam para ele e zombavam dele, aqueles que cuspiram nele, que bateram nele, que esbofetearam ele, a Bíblia diz que um dia vão ver até os próprios que os transladaram. Aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de Jesus, aqueles que escarnecem de Deus, da sua palavra, vai chegar um dia em que vão ter um encontro com o soberano, que defamam o nome de Deus, que rasgam a palavra, que queimam a palavra. Deus exaltou soberanamente. Ele está acima de tudo e de todos.